Mãe leva filho para a festa de Halloween até que Deus revela o mundo espiritual por trás. O que você está prestes a ouvir vai mudar completamente a forma como você enxerga o Halloween. Uma mãe cristã que achava que era apenas uma festa inocente. Um menino de 7 anos que amava se fantasiar. E uma noite de 31 de outubro em que Deus abriu os olhos espirituais dessa família e revelou uma realidade invisível que estava acontecendo bem debaixo do nariz deles. Esta não é uma história para julgar ninguém. É o testemunho real de uma mulher que experimentou algo sobrenatural que transformou completamente sua compreensão sobre o mundo espiritual. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai fazer você questionar tradições que parecem inofensivas, mas que podem ter raízes muito mais profundas do que você imagina. Carla estava animada enquanto ajudava o filho, Pedro, de 7 anos, a vestir a fantasia de super-herói. Era 31 de outubro, Halloween, e a vizinhança inteira se preparava para a tradicional noite de doces ou travessuras. Luzes laranjas e roxas decoravam as casas. Abóboras esculpidas sorriam sinistras nas varandas. Teias de aranha falsas cobriam portões e janelas. Mamãe, eu vou ser o super-herói mais legal da festa. Pedro pulava animado, ajustando a capa vermelha. Carla sorriu, arrumando a máscara do filho. Ela era cristã, frequentava a igreja todos os domingos, lia a Bíblia, orava com a família. Mas Halloween sempre foi, para ela, apenas uma festa cultural. Uma brincadeira inocente onde crianças se fantasiavam e ganhavam doces. Nada demais. Nada perigoso. Você vai ser o mais incrível, meu amor, ela beijou a testa do menino. Vamos chegar cedo na festa da escola para você aproveitar tudo. O marido de Carla, Roberto, estava no quarto trocando de roupa. Ele também era cristão, mas mais cético em relação a questões espirituais. Para ele, Halloween era tradição americana que havia chegado ao Brasil e que não tinha nada de errado. É só diversão, ele sempre dizia quando alguém na igreja questionava. Mas naquela noite, algo estava prestes a acontecer que mudaria para sempre a perspectiva daquela família sobre o mundo invisível que existe ao nosso redor. A festa de Halloween da escola era no ginásio, decorado com todos os elementos típicos: caveiras, morcegos, bruxas, fantasmas. Música alta, luzes piscantes, crianças correndo de um lado para o outro fantasiadas de vampiros, zumbis, bruxas, monstros. Carla entrou com Pedro, que correu imediatamente para se juntar aos amigos. Havia jogos, comes e bebês, e uma área especial onde as crianças podiam entrar em uma casa assombrada montada com efeitos sonoros de gritos e correntes. Relaxa, Carla. Uma amiga dela, também mãe de aluno, se aproximou. É só uma festa. As crianças adoram. Não tem nada demais. Carla concordou, mas algo dentro dela estava inquieto. Uma sensação estranha que ela não conseguia explicar. Um desconforto que crescia no peito. Ela tentou ignorar, atribuindo a ansiedade natural de mãe. A festa seguia animada. Pedro se divertia, ganhava doces, participava de brincadeiras. Carla observava de longe, sentada em uma das cadeiras junto com outros pais. Mas aquela sensação de mal-estar só aumentava. Às 8:30 da noite, anunciaram o concurso de fantasias mais assustadoras. As crianças foram chamadas ao palco. Carla viu Pedro subir todo empolgado. Mas então, algo aconteceu. Enquanto olhava para o palco cheio de crianças fantasiadas, Carla sentiu uma presença pesada no ambiente. Um frio que não vinha do ar-condicionado. Uma opressão que apertava seu peito. E então, por uma fração de segundo, ela viu algo que a deixou completamente paralisada. Eram sombras. Figuras escuras, sem forma definida, movendo-se entre as crianças no palco. Não eram sombras normais projetadas pela luz. Eram entidades. Presenças. Ela piscou, assustada, e as sombras desapareceram. Eu estou vendo coisas, ela sussurrou para si mesma, tremendo. É cansaço. Estou imaginando. Mas no fundo do coração, ela sabia que não era imaginação. Carla tentou se acalmar, mas não conseguia. Seu coração batia acelerado. Suas mãos suavam. Ela olhou ao redor e viu as outras mães conversando normalmente, rindo, tirando fotos. Ninguém mais parecia sentir nada. Deus, o que está acontecendo comigo? Ela orou mentalmente. E foi como se uma voz suave respondesse dentro dela: eu estou abrindo seus olhos. Carla se levantou da cadeira, tonta. Precisava de ar. Saiu do ginásio e foi até o pátio externo da escola. A noite estava fresca. Ela respirou fundo, tentando se recompor. Foi então que ouviu risadas.
Não risadas de criança se divertindo. Eram risadas estranhas, distorcidas, que vinham de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Ela olhou ao redor. O pátio estava vazio. Mas as risadas continuavam. Isso não é real. Isso não é real, ela repetia, fechando os olhos com força. Quando abriu os olhos novamente, viu. Ali, no pátio escuro da escola, figuras sombrias caminhavam. Dezenas delas. Algumas altas, outras rastejantes. Todas se movendo em direção ao ginásio onde a festa acontecia. Carla congelou de medo. Jesus? Jesus, me protege, ela sussurrou, a voz tremendo. E no momento em que pronunciou o nome de Jesus, as figuras pararam. Viraram-se para ela. E então, desapareceram como fumaça. O ambiente ficou limpo, tranquilo. As risadas cessaram. Carla caiu de joelhos ali mesmo, tremendo da cabeça aos pés. Lágrimas escorriam pelo rosto. Ela não estava louca. Aquilo era real. Deus havia permitido que ela visse o mundo espiritual. E o que ela viu a aterrorizou. Carla voltou para dentro do ginásio ainda tremendo. Procurou Pedro com os olhos e o encontrou brincando com os amigos, feliz, alheio a tudo. Ela se aproximou do marido, que conversava com outros pais. Roberto, precisamos ir embora. Agora, ela disse, tentando manter a calma. O quê? Mas a festa mal começou. O Pedro está se divertindo. Eu não me importo. Precisamos sair daqui. Agora, ela insistiu, a voz firme mas carregada de urgência. Roberto percebeu que algo estava errado. Conhecia a esposa bem o suficiente para saber que aquilo era sério. Tudo bem. Vou buscar o Pedro. Enquanto Roberto ia buscar o filho, Carla olhou novamente para o ambiente. E desta vez, Deus permitiu que ela visse ainda mais. As sombras estavam por toda parte. Circulando as crianças. Pairando sobre a decoração. Alimentando-se da atmosfera criada ali. Mas não era só isso. Ela viu algo que a deixou ainda mais assustada. Algumas crianças tinham essas sombras grudadas nelas. Literalmente grudadas, como sanguessugas espirituais. E essas crianças eram justamente as que estavam mais agitadas, mais agressivas, empurrando outras, brigando por doces. Meu Deus, o que é isso? Ela sussurrou, horrorizada. E então, ela viu algo que a fez entender tudo. No centro do ginásio, em cima do palco onde estava a maior decoração de Halloween, havia uma concentração maior dessas entidades. Como se aquilo fosse um portal. Um ponto de entrada. Roberto voltou com Pedro, que reclamava por ter que ir embora cedo. Mas mãe, a festa ainda não acabou. Eu sei, amor, mas precisamos ir, prometo que compenso você. Carla pegou a mão do filho e praticamente correu para fora. No carro, durante o caminho para casa, Pedro adormeceu no banco de trás, cansado. Roberto dirigia em silêncio, percebendo que a esposa estava profundamente abalada. O que aconteceu lá? Ele finalmente perguntou. Carla respirou fundo. Deus me mostrou coisas, Roberto. Coisas do mundo espiritual. Eu vi entidades. Sombras. Ao redor das crianças. Na festa. Foi horrível. Roberto não sabia o que dizer. Ele sempre foi mais racional, menos conectado com questões espirituais. Você tem certeza que não foi impressão? O ambiente estava escuro, com luzes piscando. Não foi impressão, Carla o cortou, firme. Eu sei o que vi. E quando eu pronunciei o nome de Jesus, elas fugiram. Todas elas. O silêncio voltou ao carro. Roberto processava a informação. Ele não duvidava da sinceridade da esposa, mas aquilo era difícil de aceitar. Naquela noite, Carla não conseguiu dormir. Ficou acordada, ajoelhada ao lado da cama, orando e pedindo a Deus que explicasse o que havia acontecido. Por que ele havia permitido que ela visse aquilo? Qual era o propósito? E Deus respondeu. Não com voz audível, mas com uma impressão forte no coração dela. Eu abri seus olhos para que você entenda que nem tudo que parece inofensivo é realmente inofensivo. O inimigo trabalha nas sombras, usando tradições e culturas para ganhar acesso às famílias, especialmente às crianças. Carla começou a chorar. Mas senhor, é só uma festa. Eu achei que era só diversão inocente. E Deus continuou falando ao coração dela, pesquise as origens. Entenda de onde vem essa celebração. E então você vai compreender por que o mundo espiritual se agita tanto nesta data. Na manhã seguinte, Carla acordou determinada. Enquanto Pedro estava na escola e Roberto no trabalho, ela se sentou no computador e começou a pesquisar.
A verdadeira origem do Halloween. O que ela descobriu a chocou. O Halloween tem raízes no antigo festival celta chamado Samhain, celebrado há mais de 2000 anos. Era uma festividade pagã que marcava o fim do verão e o início do inverno. Os celtas acreditavam que, naquela noite específica de 31 de outubro, a barreira entre o mundo dos vivos e o mundo espiritual ficava mais fina, permitindo que entidades atravessassem. Eles acendiam fogueiras, usavam máscaras para se disfarçar dessas entidades, faziam oferendas para apaziguar os espíritos. Com o tempo, quando o cristianismo se espalhou pela Europa, a Igreja tentou cristianizar a data, colocando o Dia de Todos os Santos em 1º de novembro. Mas as práticas pagãs continuaram, misturadas, disfarçadas. Ao longo dos séculos, especialmente quando a tradição chegou aos Estados Unidos através de imigrantes irlandeses, o Halloween se tornou mais comercial, mais divertido, mais aceitável. As pessoas esqueceram as origens, mas as raízes espirituais permaneceram intactas. Carla estava em lágrimas enquanto lia. Como eu não sabia disso? Como eu, sendo cristã, levei meu filho para participar de algo com essas raízes? Ela continuou pesquisando e encontrou testemunhos de ex-praticantes de ocultismo e bruxaria que confirmavam: o Halloween é, para o mundo espiritual das trevas, o equivalente ao Natal para os cristãos. É a noite mais importante do calendário oculto. É quando se fazem rituais, quando entidades são invocadas, quando portais espirituais são abertos. E eu coloquei meu filho bem no meio disso, ela sussurrou, desesperada. Quando Roberto chegou do trabalho, Carla estava esperando por ele com páginas e páginas de informações impressas. Pedro brincava na sala, alheio à conversa séria que estava prestes a acontecer. Roberto, você precisa ver isso. Ela colocou os papéis na frente dele. Ele leu. No começo com ceticismo, depois com crescente preocupação. Quando terminou, estava pálido. Eu não sabia. Ninguém nunca me contou isso. Para mim era só uma festa comercial americana. Para mim também, Carla concordou. Mas Deus abriu meus olhos ontem. E agora eu entendo. Não é sobre julgar quem celebra. É sobre entender que, no mundo espiritual, as coisas têm peso. Têm significado. E mesmo que nossa intenção seja inocente, estamos abrindo portas que não deveríamos abrir. Roberto ficou em silêncio por um longo tempo. Então olhou para o filho brincando na sala. E agora? O que fazemos? Agora nós protegemos nossa família, Carla respondeu, determinada. Nós oramos sobre nossa casa. Quebramos qualquer aliança espiritual que pode ter sido criada sem querermos. E nós ensinamos nosso filho a verdade. Naquela noite, Carla e Roberto se ajoelharam com Pedro e explicaram, em linguagem que a criança pudesse entender, que nem tudo que parece divertido é bom. Que existem coisas no mundo espiritual que não vemos, mas que são reais. E que, como família de Deus, eles precisavam tomar cuidado com as portas que abriam. Pedro, com a sinceridade de uma criança, perguntou: mas mamãe, se eu não posso mais brincar de Halloween, o que eu vou fazer no dia 31 de outubro? Carla sorriu, abraçando o filho. Nós vamos criar nossas próprias tradições. Tradições de luz, não de trevas. Vamos fazer festa de colheita, celebrar as bênçãos de Deus, nos vestir de personagens bíblicos. Vai ser muito mais especial, eu prometo. Nos dias seguintes, Carla sentiu necessidade de compartilhar sua experiência. Primeiro com amigas próximas da igreja. Algumas entenderam e também decidiram repensar suas tradições. Outras acharam exagero, disseram que ela estava sendo radical, fanática. É só uma festa, Carla. Você está vendo o problema onde não tem. Mas Carla não se abalou. Ela sabia o que tinha visto. Sabia o que Deus havia revelado. E sabia que tinha responsabilidade de alertar outros, especialmente outras mães. Ela começou a estudar mais profundamente sobre guerra espiritual, sobre como o inimigo trabalha através de tradições culturais, sobre como proteger espiritualmente sua família. Descobriu que não era só o Halloween. Existem várias datas, festas e tradições que têm raízes ocultas disfarçadas de cultura popular. Carla também procurou seu pastor e compartilhou a experiência. Ele a ouviu com atenção, e depois de orar com ela, disse: Carla, Deus te deu um presente. O dom de discernimento espiritual. E com esse dom vem responsabilidade. Use-o para edificar, para ensinar, para proteger. Mas sempre com amor, nunca com julgamento. No ano seguinte, quando outubro chegou, a família de Carla fez diferente. No dia 31, enquanto a vizinhança celebrava Halloween,
eles organizaram uma festa de colheita em casa com outras famílias da igreja que também haviam decidido mudar. Crianças se fantasiaram de personagens bíblicos: Davi, Esther, Daniel, José. Teve jogos, comida, louvor, e um ambiente de luz e alegria genuína. Pedro, agora com 8 anos, disse para a mãe: Mãe, essa festa é muito melhor que a do ano passado. Aqui eu me sinto feliz de verdade. No ano passado era divertido, mas tinha algo que me deixava com medo. Carla abraçou o filho, com lágrimas nos olhos. Eu sei, meu amor. Eu também sentia. E Deus nos libertou disso. Esta história não é sobre julgar ou condenar pessoas que celebram o Halloween. Muitas famílias participam dessa festa sem saber das raízes espirituais por trás dela. E Deus não condena a ignorância. Ele ilumina. O que esta história nos ensina é que precisamos ter discernimento. Precisamos pedir a Deus que abra nossos olhos espirituais para vermos além das aparências. O inimigo é astuto. Ele não chega com chifres e tridente dizendo: venha para o lado sombrio. Ele vem disfarçado de cultura, de tradição, de diversão inocente. E quando abrimos portas espirituais sem saber, damos acesso a coisas que não deveríamos dar. Especialmente sobre nossas crianças, que são mais vulneráveis, mais influenciáveis, mais preciosas aos olhos de Deus. A Bíblia nos adverte em Efésios 6, versículo 12, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Existe um mundo espiritual real. Existe batalha acontecendo que não vemos com olhos naturais. E nossas escolhas, mesmo as que parecem pequenas e insignificantes, têm peso nessa batalha. Se você está assistindo isso e celebra o Halloween, eu não estou aqui para te julgar. Mas estou aqui para te convidar a pesquisar, a orar, a pedir para Deus revelar a verdade. E se Ele abrir seus olhos como abriu os de Carla, tenha coragem de mudar. Tenha coragem de ir contra a cultura, contra a maioria, para proteger sua família espiritualmente. E se você é pai ou mãe, saiba que você é o sacerdote do seu lar. Você é responsável pelas portas espirituais que se abrem sobre sua casa e sobre seus filhos. Não delegue isso para a cultura, para a escola, para a sociedade. Assuma seu papel de protetor espiritual. Que esta história te faça refletir. Que ela te leve aos joelhos em oração. E que Deus ilumine seu entendimento sobre o mundo espiritual que existe ao nosso redor, para que você possa proteger aqueles que ama. Compartilhe esta mensagem com outras famílias. Alguém precisa ouvir isso hoje. Alguém está, sem saber, abrindo portas espirituais perigosas e precisa de alerta amoroso. Deus abençoe você e proteja a sua família. Que os anjos do Senhor acampem ao redor da sua casa. E que você tenha sabedoria e discernimento para tomar decisões que honrem a Deus e protejam aqueles que Ele confiou aos seus cuidados. Até a próxima história que vai transformar sua vida. Fique na luz. Sempre na luz.